E aí, Sagitário? Vamos ver o que temos para vocês? Inverta se você tá aqui porque lida com o Sagitário. Tudo que eu falar para Sagitário, você ouça e encaixe como se eu estivesse falando com você, tá bom? Uma leitura aberta. Às vezes a gente afirma uma pessoa, mas pode ser outra, tá? Quando estiver espelhado, eu senti que está, eu posso falar também. O que se pede aqui, ô Sagitário, é a finalização de começos nos próximos dias aí. Ria, saiba usar o humor a favor de todos e encare as coisas com mais leveza. Gêmeos, né? Teu oposto complementar. Vamos ver o que temos para Sagitário. A carta da carta. As nuvens. O anel. O cavaleiro e o navio. Aqui tem uma pessoa afastada, uma pessoa distante da outra, e é como se essa pessoa estivesse aguardando uma mensagem aqui. Estivesse aguardando uma confusão acabar. Uma confusão, uma dificuldade de entendimento. Houve aqui, eu ouvi, né, um desserviço no que tange a comunicação. Como se algo aqui gerou muito problema no passado. Pode ser as duas pessoas dessa situação aqui, ou uma só, estavam num período de falta de clareza. Sabe aqueles períodos turbulentos que as pessoas terminam um relacionamento ou um trabalho ou estão numa transição de vida e elas tentam se conectarem uma à outra? E isso gera um certo desgaste, né? Isso gera um certo transtorno, porque aqui é algo que já acabou, é como se nos próximos dias aí viesse à tona, pode ser a sensação, a nostalgia, a memória, ou até aqui a saudade, porque alguém que está distante tenta puxar uma pessoa aqui. É como se essa pessoa acreditasse na pureza de alguém, no carinho de alguém. Aqui é alguém. Inverta, veja quem é você no que eu vou falar, mas aqui alguém te vê como uma pessoa muito verdadeira, como uma pessoa limpa. Fala da carta. Pajem de copas. Engraçado porque vai acontecer um movimento aqui, né? Tem um convite. E se alguém anda com a vida muito turbulenta, e eu tenho aquela frase, né? Gato escaldado tem medo de água. Alguma coisa assim, me ajuda aí nos comentários. Eu sou péssima com frases. Mas esse convite que chega, ele é genuíno. Ele é puro. É uma coisa que é feita de coração aqui. E alguém tivesse dificuldade de acreditar, porque o passado dessa pessoa foi turbulento, ó. Temperança com 7 de paus, 4 de ouros, 6 de espadas, os amantes, o diabo. Aqui alguém veio de um contexto de muita manipulação. É como se eu tivesse alguém que, antes que pudesse entrar num estado de frieza, de tristeza, de isolamento e até de descrença com a vida, essa situação viesse. E não porque você precisa de algo, cavaleiro, né, para te salvar. Mas assim, a vida ela não é uma coisa só, né? Ela não é só fantasia, mas também não é só realidade 880, né? Acho que o touro ou o escorpião tá por aqui. Fala pra mim das nuvens. 4 de copas, tá vendo? E a pessoa que tá afastada, ela sente uma certa insatisfação, sente um vazio. Se eu estiver falando de alguém que deixou vocês, né?
E até, assim, houve uma procura e uma tentativa de encaixar você em outras conexões. É bonitinho isso aqui, né? Um pajem com essa carta. Não é por mal. E você tem consciência disso, né? Casa 8, que pode ser que você tenha uma casa 8 em virgem, não sei. É difícil. Acho que eu não peguei ainda mapas assim. Ou sol. A pessoa tem sol na 8. Aqui tem lua em virgem também. Fala pra mim do anel. Pagem de paus. Com 6 de copas. E essa pessoa fica esperando. Aqui alguém fica esperando. Ah, é algo novo? Também pode ser porque eu tenho esse cavaleiro com um navio. Mas é de vidas passadas. É um reencontro. Então aqui alguém não vê a hora de algo acontecer. É como se essa pessoa estivesse até pedindo para a espiritualidade ou ajustando questões na própria vida aqui, para viver essa conexão, essa aliança aqui, né? Cavaleiro aqui, né? Cavaleiro de nada. Rainha de copas, câncer, peixe, escorpião. Que mais? Seis de ouros. Tem algo entre você e essa pessoa, o Sagitário. Pode ser uma pessoa mesmo, tá? Pode ser alguém aqui. Ou uma dificuldade de se conectar com o emocional. Uma dificuldade de acreditar, como eu disse, em algo genuíno, em ter uma afetuosidade, em trabalhar um lado seu que recebe também, né? Porque a Rainha de Copas está do lado dos Seis de Ouros. E se foi alguém que foi egocêntrico no passado, porque tem esse Sol com 8 de Ouros, pode ser que alguém tenha casa 8 em Leão também, tá? Casa 9 é muito forte aí. Essa pessoa tem consciência hoje de que não foi recíproco com vocês. Leitura nostálgica, né? Leitura que dramática até. Mas eu tô seguindo. Eu já falei pra vocês que o que eu tiver que falar não tem problema. Fala pra mim mais desse pajem de... Como que vai vir isso aqui? Esse pajem com a carta. A morte com o rei de espadas. É um vínculo difícil, tá? Escorpião, Gêmeos, Libra e Aquário. Porque aqui envolve um misto de intensidade, racionalidade e frieza. É meio que uma coisa de gato e rato, né? Quando alguém está disponível, a outra pessoa escapa e vice-versa aqui, né? Mas essa mensagem ela vem porque também alguém espera uma transformação e um desapego. Aqui tem uma coisa de eu tô aqui esperando. Tem até uma certa obsessão que a pessoa tenta trabalhar, tenta controlar. Ó. Rei de espadas com o diabo, os amantes, 6 de espadas e 2 de ouros. Aqui alguém tenta focar no trabalho ou até criar outras conexões ou outras escolhas para poder não se conectar tanto com essa espera. Precisa esquecer, né? Mesmo assim, é como se a pessoa fosse também querer mostrar para vocês uma transformação que aconteceu aqui. 4 de copas. E assim, é alguém que não consegue ficar longe de vocês. Ou inverta para quem lida com Sagitário, 10 de ouros. Existe um julgamento aqui também de que o que você esperava dessa pessoa, ou talvez o que a pessoa esperava de você, né? Não existe, alguém não foi capaz de dar. E tem uma coisa de dinheiro envolvido, de estrutura. Talvez eu não seja o modelo que essa pessoa espera, né? Então é como se essa pessoa estivesse tentando transformar algo, buscar uma estrutura aqui, até para poder mostrar para vocês que é capaz, que consegue. Agora eu tô consciente, né? Agora eu enxergo meus medos e bloqueios, então eu estou consciente a trabalhar isso aqui. E assim, alguém tem consciência das limitações que tem. Rainha de paus. Rainha de ouros. Rainha de copas. Rei de paus.
Áries, Leão, Sagitário. Como eu disse, tem pessoas aqui entre vocês, tá? Tanto do lado dessa pessoa, quanto do seu lado. Amanda, não tenho ninguém e a pessoa também não. Histórias do passado, o que ficaram, marcas que ficaram, pessoas egoístas, manipuladoras, pessoas que só pensam em si, né? E aqui é como se você e essa pessoa tivessem que se desvencilhar do passado para isso acontecer. Não adianta só você fazer o seu trabalho, né? Só você se esforçar e nem só a pessoa. Aqui tem que ser mútuo, né? Ambos têm que querer essa relação para acontecer, porque tem muita diferença entre vocês. Embora exista uma certa compatibilidade energética, mas aqui os gênios são bem fortes, né? Rainha de Ouros é alguém que não se dobra, uma pessoa mais prática, realista, alguém que busca estrutura. Já o Rei de Paus busca intensidade, conexão. Pode ser até que essa pessoa, para alguns, esteja num relacionamento aqui com essa Rainha de Copas, tá? Ou ainda ligada a essa Rainha de Copas. E é como se você tivesse que também avaliar se é você que eu tô falando, né? Se vale a pena você esperar, tá? Porque aqui talvez alguém tenha que virar as costas e seguir. 6 de ouros. Rainha de paus. Com a carta da sacerdotisa. Tá vendo? Eu tenho uma pessoa muito intuitiva. E aqui eu tenho uma pessoa também, Áries, Leão, Sagitário, Câncer. Eu tenho uma pessoa que não negocia o seu valor. Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio. Eu sei e quando eu viro as costas eu sigo. Eu quero na mesma intensidade que eu dou, que eu entrego. Rei e Rainha de Paus, um do lado do outro. Veja quem é você. Então é justamente isso. Como eu disse, embora haja muitas diferenças, há muita compatibilidade e intensidade aqui com essa carta da morte. Então é uma relação que exige transformação de ambos, que exige um desejo de construir algo, e que talvez quem já deu mais, hoje, seria possível, claro, a gente está numa leitura aberta, tem que ver se eu não estou alimentando alguma ilusão para você ao falar isso, né? Então você filtra. Mas seria possível que sim algo acontecer muito se houvesse uma mudança de quem doa mais, ou até de um certo controle ou rigidez, porque eu vou dar um exemplo para você do que tá aqui, tá? Áries não, pode ser também porque eu tenho um rei de paus e rainha de paus, mas Virgem e Sagitário juntos na convivência ou no próprio mapa astral causam muito conflitos, porque um signo quer segurança, estabilidade, família, já o outro quer aventura, quer viver, quer experiências, quer se transformar. Então, Touro também, né? Eles estão falando, entendi. Capricórnio nem tanto. Mas aqui, assim, fica essa coisa, né? Vou, não vou. Parece que alguém também com essa rainha de paus tem dificuldade de ser o que realmente quer ser. É como se eu tivesse uma parte mais instintiva, podada aqui. Fala da rainha de paus. 8 de paus com 3 de ouros. Exatamente, existe um trabalho sério aqui a ser feito no que tange a bloqueios, sabe? Dificuldade de agir, de expandir, de fazer, depois eu vejo. Eu tenho uma pessoa que, veja se é você ou essa pessoa, muito contida. E talvez aqui não seria compatível, porque diante dessa escolha, como eu disse, alguém quer viver, de repente como nômade, vivo hoje, amanhã eu vejo, né? E eu já tenho uma pessoa que tem esse lado, mas quer a praticidade. Qual que é o conselho aqui? 6 de espadas. Quatro de paus. Rainha de ouros. 9 de ouros. Rei de paus. As de paus. 8 de paus. Oito de espadas com as de ouros. Talvez você...
É um conselho, o Sagitário, mas é algo que você vai fazer aqui. É como se você fosse se aconselhar com alguém que tem uma visão mais aberta que a sua. Pode ser uma amizade, pode ser alguém que chegou recentemente na sua vida. É como se essa pessoa tivesse uma visão mais aberta da vida, uma visão mais autossuficiente. Aqui fala até de independência. Eu não vejo uma pessoa com dependência emocional, com medo de ficar aprisionado. Aqui, assim, eu não sei se essa energia é sua ou dessa pessoa que você lida, mas existiu muito medo aqui da pessoa ficar nas mãos de uma outra. Porque alguém já viveu isso. Lembra que eu falei que o histórico do passado é o que interfere, né? Fala pra mim desse 8 de espadas, rei de copas com a estrela. Aqui alguém já se passou por bom e íntegro na vida de um de vocês aí, né? Ou de um ou uma. E meio que houve uma confusão aqui. Houve uma distorção. Houve uma manipulação. Tem até uma certa semelhança. Então, sempre. Porque aqui também fala de traumas, né? Esse 8 de espadas, essa sabotagem aqui, medo. Então, assim, enquanto eu conhecer pessoas com perfis X, depois que eu passei pela vida daquela pessoa parecida com as que estão vindo agora, todas são do mesmo jeito. Não é assim, gente. Não dá pra. 8 aqui, né? 8 de espadas. Não dá pra generalizar. E a espiritualidade, ela vai querer te mostrar isso, né? Pode ser através desse conselho dessa pessoa, como eu falei aqui, ou da tua própria percepção, porque alguns vão olhar de fora, vão meio que se afastar. 3 de paus com 6 de espadas. Eu vou dar uma chance pra isso aqui, né? O que pode acontecer? Tem muito uma coisa sendo você ou a pessoa que vai te aconselhar, né? 4 de paus com 9 de ouros. Você não te vejo como uma pessoa que vai se perder nesse vínculo. Um enfocado. Mas talvez a outra pessoa viva assim. Talvez a outra pessoa acredite dessa forma, né? Talvez a pessoa se veja como vítima das circunstâncias, como alguém enfocado aqui. Como alguém que não consegue agir ou por conta própria, ou que está sempre refém dos outros. E aí essa relação, ela fica nesse vai e vem. Porque uma pessoa está pronta, eu diria que a outra também, mas precisa trabalhar, né? Qual o desfecho dessa leitura para Sagitário? 2 de copas. Roda da fortuna. 9 de ouros. Temperança. As de paus. Tem muita ansiedade aqui com esse as de paus, carta do mundo. Existe até o medo de perder alguém, seja vindo dessa pessoa ou de você em relação a ele ou a ela, né? O eremita com 4 de espadas. Olha, aqui até os próximos 7, até 30 dias a partir dessa leitura, é como se alguém sentisse que não dá para se desvencilhar de algo. Eu vejo aqui a pessoa perdendo a paciência, talvez tentando forçar algo novo, mas é como se também essa pessoa tivesse que ter paciência com o tempo, né? Roda da fortuna com a temperança e o mundo. Quando algo novo tiver que acontecer, vai acontecer. E aqui, para quem vem procrastinando, achando que tem tempo, né, que pode esperar, que esse vínculo tá tudo certo aí, pode ser que houve até alguma questão espiritual aqui, tá? Essa pessoa vai perceber que não, que alguém já está com outra pessoa aqui. Existe uma procura que, se ela não vier no tempo certo, alguém vai perder, porque aqui a pessoa esperou demais. E agora eu tô ouvindo vocês aqui, né? E é eu que não vou procurar, pois é. Você sabe, né, da sua vida, a vida é uma só, o tempo passa rápido, né? Quando duas pessoas querem, um relacionamento acontece, mas interessante que aqui ele oferece uma copa e ela não olha pra ele mais, né? Ou seja,
Provavelmente, se isso aqui não aconteceu, a tendência é acontecer, porque é como se alguém que estivesse querendo até algo novo, diferente, e cansasse de esperar, entende? E eu vejo uma pessoa que consegue se envolver amorosamente com as pessoas sem apego. Ah, é uma pessoa oportunista, aventureira, depende de quem você esteja falando, porque é uma leitura aberta. Eu não vejo como algo tóxico, mas pode ser que você tenha se decepcionado em relação a isso aqui, né? Tenho Virgem aqui, Sagitário e Câncer. É como se alguém... A pessoa, ela não consegue entender uma certa frieza ou desprendimento aqui. E os objetivos de alguém também não, de uma pessoa, não estão somente relacionados ao amoroso. Aqui eu tenho uma pessoa que é nômade, né? Essa carta da temperança com o mundo eremita, alguém que vive outras experiências, que dá um basta quando necessário. Eu não vejo uma pessoa refém de vida amorosa. 2 de copas. A carta do Papa é alguém que veio quebrar padrões amorosos ou padrões. Fazer uma leitura particular, acho que seria importante aqui para a tua vida amorosa, tá? Porque essa pessoa, ela veio quebrar repetição de padrão ancestral. Aqueles contratos amorosos, né, familiares, de trabalho, de serviço, de carreira, que a pessoa fica porque é bonitinho, porque é sagrado, porque tem que dar continuidade. E eu tenho uma pessoa que veio romper com isso. O mundo eremita veio criar a própria jornada. Tem até uma tentativa de se comparar. Poxa, mas eu ainda não casei, eu não isso, eu não aquilo. Isso é tudo terreno, meu bem. Trabalha a energia aquariana que tu vai entender o que eu tô te falando. É tudo terreno. Claro, as regras e normas são importantes. Eu não estou falando de você ser uma pessoa que vai corromper, vai se prejudicar. Mas cada um vive na realidade, o eremita com o mundo, né? Da qual consegue manter também. Não adianta. Por que a gente vê muitas pessoas infelizes hoje com máscaras, com relacionamento que você sabe que é uma mentira? É pesado isso, mas a mediunidade mesmo, o espiritual mesmo, quando você desenvolve, você se isola de muita coisa porque você entende que o ser humano, ele vive muito de hipocrisia. Porque as pessoas, para não admitirem ou se conectarem com quem realmente são, elas mantêm vínculos no mundo, né, para ter uma aparência. Ah, eu tenho X anos de casado, sério? Ah, eu sou hétero, não sou. Tem até uma coisa aqui de tabu nesse sentido, tá? Que alguém se julga e não deve se julgar, não. Não se julgue. Cada um sabe o que é bom para si. E não se permita ser julgado. Tá sofrendo preconceito aí? Manda a pessoa calçar seus sapatos. É engraçado que a gente tem muitas falas, né, para os outros. Mas viver a realidade da pessoa ninguém quer. Então aqui eu falo com uma pessoa que vai perceber que veio criar as próprias regras no mundo amoroso, na carreira, na forma de se relacionar. Talvez aqui você se cobre porque você queira caber no aquele amor que tem que ser até o resto da vida. E nossa, mas eu não apoio nem incentivaria vocês, mas isso não é da minha conta, eu só estou trazendo a leitura, né? Você trair as pessoas e manipular, enganar, mas se você tem um acordo ali com alguém, tá tudo tranquilo e vocês, né, vivem o que tem que viver, ambos sabendo, qual que é o problema? Aqui alguém não suporta mais o vínculo que tem. Essa pessoa não vê a hora de romper, de se libertar. Só que um lado mais prático, Virgem em Touro, né, segura essa pessoa. Entende? E o amor, ele não tá longe de você, porque talvez você até fique vendo leituras querendo se entender, saber. Bom, eu não vou dar uma sentença que isso aqui é para todo mundo, mas se eu tivesse uma configuração assim na vida amorosa numa leitura particular, com certeza é uma pessoa que veio viver experiências, independente do resultado final. Quem decide é você e o outro, porque você pode ser a pessoa mais estável ou mais desapegada que seja, né? A pessoa fica se quiser, ninguém vai forçar o outro. Então vocês passarão por uma quebra de estrutura, de paradigma. Você vai revisar algo aqui que você veio viver que é diferentão, né? Falei de aquário, né? Do outro, tá? Pode ser que você tenha a casa 8 em aquário ou a casa 8 em sagitário. Vou terminar. Arcanjo Raniel. Sensibilidade. Você é extremamente sensível às energias
emoções neste momento, honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Arcanjo Chamuel, amado, eu estou ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. E Arcanjo Miguel, você está protegido, eu estou protegendo você e seus entes queridos e protegendo você contra energias inferiores, protegendo o seu lar. É o que eu vejo. Gratidão e até a próxima.